Você já reparou como as asas dos aviões se dobram como se fossem de borracha durante o voo? Não te dá ansiedade pensar que um dia elas poderiam quebrar em pleno ar, deixando o avião sem sustentação? Bom, pode relaxar completamente, porque hoje você vai descobrir por que as asas dos aviões, e em especial as do Boeing 787 Dreamliner, se dobram tanto e nunca quebram. Então, fique até o final, porque isso é fascinante. Mas antes de revelar os segredos de engenharia por trás disso, se você é fascinado por entender como a aviação funciona, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo como este. Agora sim, vamos começar. O fenômeno que parece impossível. Vamos começar com algo que parece saído de um filme de ficção científica ou um efeito especial. As asas do Boeing 787 podem se dobrar mais de 3 metros para cima em pleno voo. E isso é completamente normal e esperado. Mas, como é possível que algo que parece tão rígido seja tão flexível? Tudo começa com o design aerodinâmico e estrutural da asa. Em um avião como o 787 Dreamliner, a chave está em duas coisas fundamentais: os materiais usados e a forma como são construídos. Dentro da asa, há uma estrutura conhecida como caixa da asa. Imagine-a como um esqueleto muito resistente, composto por duas longarinas principais, uma dianteira e outra traseira, e uma série de nervuras que as conectam transversalmente. Pense em uma caixa de sapatos reforçada por dentro com papelão adicional. Isso é mais ou menos a caixa da asa, mas em escala gigante. E no Boeing 787, essa caixa é construída com materiais compósitos avançados, especialmente fibra de carbono. Um material tão leve quanto resistente que revolucionou a indústria aeroespacial. E aqui vem a magia da engenharia moderna. Diferente do alumínio tradicional usado por décadas, a fibra de carbono pode flexionar muito mais antes de quebrar. Enquanto o alumínio começa a se deformar permanentemente com menos de 1% de elongação, a fibra de carbono aguenta quase o dobro, até 1,9% de elongação. E sabe o que isso significa em termos práticos? Que a asa pode se dobrar de forma impressionante, sem sofrer danos permanentes nem fadiga estrutural. É como comparar uma régua de metal com uma de plástico flexível. Fato curioso número 1. Durante a Segunda Guerra Mundial, os pilotos notaram que os aviões com asas de madeira, como o lendário The Havilland Mosquito, podiam voar através de turbulências severas melhor que os de metal. A madeira, sendo naturalmente mais flexível, absorvia melhor as forças. Esta descoberta influenciou o design de asas flexíveis modernas, o teste mais brutal da aviação. Quando os engenheiros projetam um novo avião, eles precisam demonstrar matemática e fisicamente que suas asas não vão quebrar sob pressão extrema. Como eles fazem isso? Exatamente. Pois com um dos testes mais brutais que existem na aviação, o teste de carga alar da FAA, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. Neste teste, é aplicada uma carga equivalente a 150% do peso máximo que a asa suportará em operação normal. E essa carga é mantida por pelo menos 3 segundos completos sem falhas. No caso do Boeing 787, as asas se dobraram até 7,6 metros para cima. Para colocar isso em perspectiva, é mais alto que uma casa de 2 andares. E sabe o que aconteceu depois de toda essa tensão? Absolutamente nada de negativo. Elas não quebraram nem mostraram rachaduras visíveis. Apenas provaram que são verdadeiras feras da engenharia aeroespacial. O teste foi tão impressionante que o vídeo viralizou entre entusiastas da aviação no mundo todo. Ver uma asa se dobrar tanto desafia toda a lógica, mas aí está a prova irrefutável. Os engenheiros aplicam cargas usando sacos de areia enormes, pesos de água distribuídos estrategicamente e sistemas hidráulicos massivos que podem aplicar força com precisão.
É um espetáculo de engenharia que poucos têm o privilégio de presenciar. O processo completo leva semanas de preparação. Primeiro, eles constroem uma estrutura de suporte gigante que sustenta a fuselagem enquanto as asas são submetidas ao teste. Depois, instalam milhares de sensores por toda a asa. Cada sensor monitora tensão, compressão, torção e deformação em tempo real. Os computadores registram milhões de pontos de dados durante o teste. Se algo der errado, eles querem saber exatamente onde e por quê. Mas aqui vem o interessante. O teste não consiste apenas em carregar a asa até o limite. Eles também testam cargas cíclicas, simulando decolagens e pousos repetidos. Um avião comercial pode fazer 50 mil ciclos em sua vida útil. Os engenheiros testam o equivalente a 100 mil ciclos para ter uma margem de segurança. Isso pode levar meses em um laboratório especial com máquinas que nunca dormem. Fato curioso número 2. Durante o teste de carga do Boeing 787 em 2010, os engenheiros aplicaram o equivalente a mais de 600 mil libras de força, o que corresponde a 1,5 vezes o peso máximo de decolagem do avião. As asas se dobraram tanto que as pontas ficaram na altura do teto do hangar de testes. Foi a primeira vez que uma asa de materiais compósitos foi testada nesta escala monumental. Os engenheiros literalmente prenderam a respiração, esperando para ver o que aconteceria. E há mais testes extremos. Eles testam a asa com gelo acumulado, simulando condições invernais severas. Testam com rajadas de vento repentinas. Testam com mudanças bruscas de manobra. Cada cenário imaginável é testado antes que o avião voe com passageiros. É por isso que voar é estatisticamente mais seguro do que dirigir. A quantidade de testes é impressionante. O design revolucionário da asa. O design das asas do 787 não é coincidência nem improviso dos engenheiros. Elas são mais longas, mais finas e mais flexíveis que as de modelos anteriores, como o Boeing 777. Isso se deve a um conceito aeronáutico conhecido como o alongamento, que é a proporção entre a envergadura da asa e sua largura média, ou corda média aerodinâmica. Em poucas palavras, quanto maior essa relação, mais eficiente a asa será aerodinamicamente. E sim, mais ela vai se dobrar durante o voo normal. O Boeing 777 tem um alongamento de 9. O 787 eleva esse número para 11. Isso significa significativamente menos arrasto aerodinâmico e mais eficiência no consumo de combustível. E sim, asas mais flexíveis que parecem saídas de um desenho animado quando o avião decola ou pousa com carga total. Você já ouviu falar do arrasto induzido? É aquela força traiçoeira que se forma quando o ar de alta pressão debaixo da asa escapa para o lado de baixa pressão de cima, criando redemoinhos nas pontas da asa, conhecidos como vórtices de ponta de asa. Esses vórtices são tão poderosos que podem virar aviões pequenos que voam atrás. Isso gera turbulência, arrasto aerodinâmico parasita e uma perda significativa de eficiência. Para combater isso eficazmente, os engenheiros do 787 alongaram a asa consideravelmente em relação a designs anteriores. Sendo mais longa, há menos mistura entre os dois lados do ar. E, portanto, menos vórtices e menos arrasto induzido. É física pura aplicada. Mas então surge um problema técnico interessante. Sim, ao fazer as asas mais finas e alongadas, também se reduz o espaço interno disponível para o combustível. E aviões de longo alcance precisam de milhares de litros de combustível. E como os engenheiros da Boeing resolveram isso? Com um truque de design que soa como um superpoder aeronáutico. Diferente dos perfis de asa clássicos que você vê nos desenhos da escola de aviação, a asa do 787 tem um perfil supercrítico projetado em supercomputadores. Isso não é algo da Marvel, mas é igualmente genial do ponto de vista técnico e matemático. A asa supercrítica tem um bordo de ataque mais arredondado e uma parte superior mais plana, e uma curva muito acentuada na parte inferior, perto do bordo de fuga.
Para que tanta mudança na geometria complexa? Primeiro, porque permite mais espaço interno para o combustível, algo vital para um avião de longo alcance que precisa cruzar os oceanos Pacífico e Atlântico sem escalas. E segundo, porque reduz um incômodo aerodinâmico chamado arrasto de onda de choque. As asas também incorporam winglets. Essas extensões verticais nas pontas reduzem ainda mais os vórtices. O 787 usa winglets de design especial chamados Raked Wingtips. Eles são curvados para trás em vez de serem simplesmente verticais. Isso é mais eficiente que os winglets tradicionais. Reduz o arrasto adicional enquanto controla os vórtices. Os engenheiros estimam que os Raked Wingtips economizam cerca de 3% de combustível. Em um voo de 12 horas, isso representa centenas de quilos de combustível economizados. Fato curioso número 3. O perfil alar supercrítico foi desenvolvido pela NASA nos anos 70, usando um dos primeiros supercomputadores do mundo. As simulações levavam dias inteiros para calcular o fluxo de ar sobre um único design. Hoje, um notebook pode fazer esses mesmos cálculos em minutos. A barreira do som escondida. Quando um avião comercial voa perto da velocidade do som, algo fascinante e perigoso acontece. O ar sobre a parte superior da asa acelera tanto que chega a quebrar a barreira do som antes do avião inteiro. Isso acontece porque o ar precisa percorrer uma distância maior sobre a parte superior curva da asa no mesmo tempo exato que o ar de baixo. Isso forma uma onda de choque que cria um arrasto extra-massivo e consome mais combustível desnecessariamente. As ondas de choque também podem causar buffeting, vibrações violentas que são perigosas. Nos primeiros aviões a jato dos anos 50, isso era um problema enorme sem solução. Os pilotos relatavam que o avião tremia violentamente quando se aproximavam de altas velocidades. Alguns aviões se desintegravam em voo por causa desse fenômeno, que não era compreendido na época. Mas o perfil supercrítico atrasa significativamente esse ponto crítico de formação de choque, o que permite voar mais rápido, com menos consumo e sem comprometer a estabilidade do avião. O perfil supercrítico foi um dos maiores avanços aeronáuticos do século XX. Mudou completamente a forma como os aviões modernos são projetados. Tudo isso seria impossível sem uma precisão cirúrgica na fabricação. Graças aos materiais compósitos avançados, os engenheiros podem construir a asa usando fitas automatizadas de fibra de carbono colocadas camada por camada sobre moldes especiais de precisão, como se estivessem tecendo uma asa gigante com robôs. E aqui vem a parte mais louca de todo o processo de fabricação. Eles podem orientar as fibras em direções específicas calculadas por computador, o que permite ajustar a rigidez da asa em cada seção precisa, de acordo com as necessidades. Sabe para que isso serve exatamente? Para que a asa se deforme exatamente como foi projetada nos modelos computacionais. Sim, as asas do 787 são feitas para se dobrarem de propósito, em padrões previsíveis. Elas se adaptam a cada fase do voo automaticamente, sem intervenção. Decolagem, subida, cruzeiro, descida, pouso, turbulência, tudo. A este fenômeno se dá o nome de aeroelasticidade adaptativa, e é tão preciso matematicamente que poderia dar inveja a um bailarino profissional. Os engenheiros usam simulações de dinâmica de fluidos computacional para modelar exatamente como a asa se dobrará sob cada condição. Em seguida, ajustam a orientação das fibras para alcançar esse comportamento. É engenharia de precisão em um nível quase molecular. Fato curioso número 4. O Boeing 787 é o primeiro avião comercial em que mais de 50% da estrutura primária é feita de materiais compósitos. Isso inclui a fuselagem completa, não apenas as asas. Essa construção o torna 20% mais eficiente em combustível do que aviões similares de alumínio. Os materiais do futuro, hoje. As asas do Boeing 787 não quebram porque são feitas com materiais compósitos, como a fibra de carbono.
que suportam mais flexão sem falha estrutural. Elas têm um design que prioriza a eficiência aerodinâmica e estrutural simultaneamente. São submetidas a testes extremos antes de transportar um único passageiro. Adaptam-se a cada fase do voo com precisão cirúrgica. E como se não bastasse em pleno voo normal, a ponta da asa do 787 pode se mover até meio metro para cima, ou para baixo com as turbulências. E ela é completamente projetada para isso. Não é um defeito, é uma característica intencional. Mas há mais fatores que tornam isso possível. A fibra de carbono não é apenas mais flexível, é também dramaticamente mais leve. Uma asa de fibra de carbono pesa aproximadamente 20% menos que uma equivalente de alumínio com a mesma resistência. Menos peso significa que o avião pode transportar mais passageiros ou mais combustível para voos mais longos. E aqui vem algo que poucos sabem sobre metalurgia. O alumínio sofre de fadiga de metal, um fenômeno bem documentado. Após milhões de ciclos de pressurização e despressurização, o alumínio desenvolve microfissuras que, eventualmente, podem crescer. A fibra de carbono não tem esse problema fundamental. Ela não desenvolve fadiga da mesma forma que os metais. É por isso que os aviões de materiais compósitos têm uma vida útil muito mais longa e exigem menos inspeções caras. A Boeing estima que o 787 pode voar por 50 anos ou mais sem grandes problemas estruturais. Compare isso com os 20 a 30 anos típicos de aviões de alumínio. Mas fabricar com fibra de carbono não é fácil nem barato. Cada camada de fibra deve ser colocada com precisão milimétrica. As fibras devem ser orientadas em ângulos específicos para maximizar a resistência. O processo é feito em salas limpas especiais, porque até mesmo um grão de poeira pode criar um ponto fraco. As camadas de fibra são impregnadas com resina epóxi. Depois, são cozidas em autoclaves gigantes sob alta pressão e temperatura. Imagine um forno do tamanho de uma casa que atinge temperaturas de 180 graus Celsius. O processo de cura pode levar dias. E cada peça custa centenas de milhares de dólares para ser produzida. É por isso que o Boeing 787 é mais caro que aviões equivalentes de alumínio. Mas a economia de combustível ao longo da vida do avião compensa completamente o custo inicial. Fato curioso número 5. As primeiras asas de fibra de carbono em aviões comerciais apareceram no Airbus A310 em 1987, mas apenas em componentes secundários, como os lemes de direção. O Boeing 787 foi o primeiro a usar fibra de carbono para toda a estrutura primária da asa, um salto tecnológico de 30 anos em desenvolvimento e pesquisa. Representou um investimento de mais de 10 bilhões de dólares em pesquisa. E há benefícios adicionais dos materiais compósitos. Eles não sofrem corrosão como o alumínio. A corrosão é um problema massivo na aviação. O ar salgado perto dos oceanos corrói o alumínio rapidamente. Aviões que operam em rotas costeiras exigem inspeções constantes de corrosão. Os materiais compósitos eliminam esse problema completamente. Eles também mantêm sua resistência em temperaturas extremas melhor que o alumínio. Em grande altitude, as temperaturas podem cair para menos de 50 graus Celsius. O alumínio se torna quebradiço em frio extremo. A fibra de carbono mantém suas propriedades. A dança invisível da asa. As asas do Boeing 787 não apenas voam, elas também se dobram, se adaptam e desafiam tudo o que pensávamos ser possível na aviação comercial. A engenharia moderna não para de surpreender a cada novo desenvolvimento tecnológico. Então, da próxima vez que você olhar pela janela e ver a asa dançando no céu, não se assuste nem se preocupe desnecessariamente. Ela está fazendo exatamente o que foi projetada para fazer ao longo de décadas de pesquisa científica. Mas há um aspecto psicológico importante aqui que as companhias aéreas estudam.
Os passageiros veem as asas se dobrando e ficam com medo porque nem entendem a engenharia por trás do fenômeno. É por isso que alguns aviões modernos têm sistemas que limitam o quanto a flexão pode ser vista das janelas. Não porque seja perigoso, mas porque causa ansiedade desnecessária aos passageiros nervosos. É um problema de percepção humana, não de segurança estrutural. Os pilotos e engenheiros sabem que uma asa completamente rígida seria muito mais perigosa. Se ela não pode flexionar, toda a força se concentra em um ponto e, eventualmente, ela quebra catastroficamente. É como tentar dobrar um galho seco versus um verde. O verde se dobra e absorve a energia. O seco quebra instantaneamente. E há situações extremas onde essa flexibilidade salva vidas diretamente. Durante turbulências severas, as asas podem se dobrar vários metros, absorvendo a energia cinética. Sem essa flexibilidade intencional, a turbulência transmitiria toda a força diretamente para a fuselagem, onde estão os passageiros. Os passageiros sentiriam solavancos muito mais violentos e perigosos. É por isso que os aviões modernos com asas flexíveis são mais confortáveis em ar turbulento. É contraintuitivo, mas é verdade. Também há benefícios operacionais massivos que as companhias aéreas aproveitam. Uma asa flexível pode se adaptar melhor a diferentes condições de voo automaticamente. Na decolagem com muito combustível, a asa se dobra de uma maneira específica. Em cruzeiro com menos combustível após horas de voo, ela se dobra de forma diferente. Essa adaptação automática otimiza a aerodinâmica a cada momento, sem intervenção do piloto. Os engenheiros do futuro estão trabalhando em asas ainda mais inteligentes que mudarão a aviação. Asas que podem mudar sua forma ativamente durante o voo, usando atuadores e materiais inteligentes. Imagine uma asa que se alonga em cruzeiro para máxima eficiência e se encurta na decolagem para mais manobrabilidade. Parece ficção científica, mas os protótipos já existem. A NASA está testando um conceito chamado TTBW, ou Transonic Truss Braced Wing. É uma asa ultrafina suportada por escoras externas que permitem asas ainda mais longas e eficientes. Essas asas poderiam reduzir o consumo de combustível em até 30%, mas exigem ser extremamente flexíveis, mais flexíveis que qualquer asa atual. Eles também estão desenvolvendo materiais com memória de forma. Esses materiais podem mudar sua geometria quando uma corrente elétrica é aplicada. Uma asa poderia literalmente mudar seu perfil em voo, otimizar-se para a decolagem, depois para a subida, depois para o cruzeiro. Tudo automaticamente. E há pesquisas em asas biomiméticas, inspiradas em pássaros. As aves ajustam cada pena individualmente durante o voo. Os engenheiros querem replicar isso com pequenos ailerons distribuídos por toda a asa. Cada um se ajustando independentemente milhares de vezes por segundo. O futuro da aviação é flexível em todos os sentidos. Mas tudo começou com o entendimento de que a flexibilidade não é fraqueza, é força inteligente. Você já tinha imaginado que as asas pudessem se mover tanto sem quebrar? Você se atreveria a voar em um avião se soubesse que sua asa pode se dobrar mais de 7 metros durante os testes de certificação? Você acha que no futuro veremos asas ainda mais flexíveis que mudam de forma ativamente? Me conte nos comentários, porque quero ler suas opiniões e previsões. E se você gostou deste vídeo revelador sobre engenharia aeroespacial, também vai gostar destes outros sobre aviação e tecnologia. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para mais vídeos de aviação como este, que revelam os segredos fascinantes da engenharia aeroespacial moderna. Nos vemos no próximo voo pelo mundo do conhecimento.